O objetivo dessa fala é explicar um pouco os princípios por trás de desenvolver uma carreira e como vocês podem acelerar de vocês e as oportunidades que estão esperando para vocês, sendo graduação ou pós-graduação. Várias das oportunidades que eu vou trazer aqui estão abertas e são bastante interessantes. Como agenda para o dia de hoje, eu vou falar um pouco, vou fazer uma introdução pessoal, vou dar para vocês alguns conselhos gerais de carreira, mostrar como uma multinacional funciona, como as divisões de negócios diferentes, tanto da linha de pesquisa quanto da parte de produção e vendas, estão organizados. E tem uma dica que é uma coisa, algo que eu fiz para mim mesmo, que é um plano de vida. Quando eu estava lá no último período da faculdade, eu escrevi esse documento, e eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que é bastante útil, é uma forma de você organizar onde você quer chegar, e aí fica mais fácil você começar a trabalhar. E, por último, mostrar por que existem tantas vagas em multinacionais com salários muito bons que não são tão conhecidas. Esse é um ponto que é interessante comentar. Hoje, os programas de trainee, por exemplo, abrem, em média, 3.000 vagas por ano, e tanto os profissionais graduados quanto pós-graduados podem ingressar. E a gente vê que, na verdade, pouquíssimas pessoas conhecem em detalhe esses programas, e é um pouco do que eu vou falar para vocês hoje. Bom, o professor Paulo César já comentou rapidamente, eu sou químico formado em 2011, pela grande mãe UFLA. Eu brinco que a UFLA foi a grande mãe, tanto com o Rodrigo quanto comigo, né? A gente chegou na faculdade com pouco dinheiro, fomos morador do alojamento estudantil, e quem era morador do alojamento vivia dentro da universidade, né? Então tudo que a gente fazia, a gente respirava aquele ambiente universitário. Então, durante o período da faculdade, eu cheguei a fazer 2 patentes, 3 artigos internacionais, mais de 20 resumos publicados. Ganhei um prêmio agroambiental da Monsanto. Depois, já formado, ganhei um prêmio da Dow, fiz mais uma patente. Entrei para a indústria através do programa de trainee em 2012. Fui trabalhar com a parte de aditivos para mineração, tratamento de água, cana-de-açúcar, mercados bem industriais. E em 2017 eu fiz meu primeiro salto de empresa. Eu fiquei 5 anos trabalhando na Dow. Em 2017 eu fui para a Ixon, uma outra multinacional, australiana agora, sendo a Dow americana. Tive essa troca de cultura, e aí fui para uma área comercial, realmente, deixei de ser da área técnica, mas isso não durou muito. Final de 2018 eu já me envolvi novamente, fui para a Solvay, onde eu peguei uma função de gerente de produto, um gerente de desenvolvimento de novos negócios para uma linha de produto específico. Em menos de um ano eu fui promovido para diretor técnico global, que é onde eu estou desde agora, né? Essa jornada aqui foi uma jornada bastante intensa, pós-formado, mas eu brinco que eu não sabia nada do mercado de trabalho, e a prova de que eu não sabia nada do mercado de trabalho é porque eu fui fazer a entrevista de emprego numa segunda maior química do mundo, vestido exatamente com a roupa que eu estava aqui. Essa foto foi tirada 2 horas antes de eu pegar o ônibus para ir até São Paulo e fazer a entrevista de emprego. Sim, eu era bicho grilo, se essa foi a pergunta que passou na cabeça de alguns de vocês. E eu cresci numa família pouco usual, né? Isso sempre foi o meu maior diferencial, na verdade. Eu estou mostrando isso para mostrar para vocês um pouco o que mais tem na minha história do que só as conquistas acadêmicas, e como é que isso foi importante para eu conseguir as minhas conquistas de mercado, né? Originalmente eu só pensei em passar 6 meses na UFLA e depois fazer vestibular para a FMG, mas acabei passando 6 anos lá. Fiz mestrado, entrei no mestrado, não consegui terminar porque eu fui selecionado para o programa de trainee, mas mostra um pouquinho que que podia ser só uma coisa temporária, na verdade, às vezes vira toda uma vida acadêmica que eu fiz lá. Fui morador de alojamento estudantil, trabalhei lavando bandeja no bandejão da faculdade, fiz de tudo para viver, para sobreviver. Fui membro do centro acadêmico, DCE, organizei vários eventos na universidade. Ou seja, eu estava engajado em tudo que eu podia, todas as coisas que eu gostava de fazer, eu me engajei durante a universidade. Claro, fui bolsista de iniciação científica por 4 anos, já no primeiro período assumi bolsa de iniciação, mas também sempre estava ali com o pé na representação estudantil, e
com uma visão de negócio, com uma visão de empresa, de estruturar, fazer coisas melhores para os estudantes. E como despedida da UFLA, já no meu último período, eu participei de um projeto e eu coordenei a quebra do maior café do mundo. A gente entrou por Guinness por 4 meses, até Las Vegas quebrar o recorde novamente. A gente fez um café de 8.260 litros. Isso já foi no meu último período. Tá aí a foto, para quem... Sempre tem alguém que duvida dessa história, eu boto a foto para mostrar, a reportagem que saiu no site da UFLA. Eu tive que transformar um caminhão-pipa em uma panela de pressão gigante para aquecer a água, para a gente poder fazer esse cafezinho aí. Até aqui tá tudo bem, Paulo? Vocês estão ouvindo? Tá todo mundo acordado ainda? Sem Paulo? problemas. Perfeito. Só para confirmar, porque eu não estou vendo absolutamente nada, só quando eu estou compartilhando só aparece a minha tela. Beleza. E só que algo me faltava, sabe? Eu tinha feito tudo isso na faculdade, mas eu não sabia bem o que eu poderia fazer depois da faculdade. Não era claro para mim. Eu tinha trabalhado a faculdade inteira para fazer carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado, até que eu percebi que talvez não fosse isso que eu queria, sabe? Eu trabalhei com pesquisa desde o primeiro dia da faculdade. E foi quando eu comecei a me envolver com outros lados, me envolver com movimentos sociais, me envolver com empresas, que eu comecei a ver que a parte humana era mais legal. E eu brinco que todo estudante tem duas grandes dores, né? A primeira é escolher o que ele vai estudar, né? Qual curso, ou qual pós, e depois a dor de não saber o que fazer com o que ele passou 2, 3, 4 anos estudando. E foi por conta dessa dor que eu decidi começar a fazer essas palestras, começar a fazer um projeto chamado Carreira e Negócios, que eu vou falar um pouco mais para frente para vocês. Bom, e parte do problema é que grande parte da informação que a gente recebe sobre os profissionais de uma área são informações um pouco caricatas, né? Se você jogar no Google Imagens hoje engenheiro agrônomo, é isso aqui que vai aparecer. Eu trabalho com agrônomos há 10 anos, aliás, há 15 anos que eu trabalho com agrônomos. Eu nunca vi um agrônomo levar um notebook para a plantação para ficar olhando as folhas. Isso simplesmente não acontece, mas são visões romantizadas da profissão, né? Eu aposto que vocês já pesquisaram sobre o curso de Química, por exemplo. Vocês vão ver que a gente é míope e adora frascos coloridos, porque basicamente essas são as únicas coisas que a gente vê. As pessoas olhando para uma bureta, olhando para um balão, muito mais próximo do que deveríamos. E essa visão romantizada ou caricata dos profissionais, eu acho que acaba atrapalhando muito a compreensão do que a gente faz. E dados, muitas vezes feitos com a parte dos engenheiros, mas eu acho que isso se aplica bastante aos químicos também, mostram que 6 em cada 10 engenheiros não trabalham na respectiva área. E enquanto vários canais, vários meios trazem isso como sendo uma coisa negativa, eu tendo a discordar, porque o fato de você não trabalhar na sua área específica não quer dizer que você não está usando aquelas habilidades que você desenvolveu ao longo da sua formação. Então, quando eu vejo um engenheiro trabalhando em startup, quando eu vejo um químico trabalhando numa startup, eu fico feliz, na verdade. Eu vejo alguém que consegue trazer toda uma bagagem técnica para dentro do mercado. E não necessariamente isso precisa ser dentro do mercado de engenharia, dentro do mercado industrial, dentro do laboratório, como controle de qualidade. E eu não sei, a maioria da galera que está aqui é pós-graduação em Química. É isso mesmo, Rodrigo e Paulo? Exatamente, a maior parte é do nosso programa de Química daqui do Instituto. Perfeito, perfeito. Eu não sei vocês, mas um dos medos que eu tinha era ter que ficar como isso no começo da faculdade, né? Me tornar um técnico, só um técnico de laboratório, né? E não tem nada de errado. Se você gosta disso, não tem nada. Números como esse, isso me chamava a atenção, né? O que esses 40% estão fazendo diferente? Né? Aqui, então, meu convite para vocês é realmente começarem a olhar para as áreas de atuação profissional de uma forma mais abrangente e além da descrição clássica. Entenderem onde vocês podem impactar a vida das outras pessoas, onde vocês podem gerar valor para as outras pessoas
e é onde você conseguir gerar mais valor, que deveria ser a sua profissão. Eu brinco que a faculdade é um momento para você não se especializar muito cedo, né? Você deixar para se especializar no mestrado, doutorado. A graduação não é um bom momento para isso. Mas quem já está, igual vocês, já estão na pós-graduação, vocês já passaram por essa fase. Eu espero que vocês tenham tido a maturidade de fazer uma número de atividades possíveis. Se não fizeram, ainda dá tempo. Se envolver com outros projetos, com outros colegas, entender um pouco mais do que a pessoa do lado está pesquisando, do que ela está trabalhando. E aproveitarem para errar bastante. Errar bastante na faculdade para vocês estarem prontos para errar cada vez mais alto dentro do mercado de trabalho também. Você nunca vai deixar de errar. E eu me dei o trabalho de fazer uma pesquisa dos meus projetos que eu fiz nos últimos 10 anos, e eu percebi que a minha taxa de acerto foi em torno de 25%. Ou seja, 3 em cada 4 projetos que eu fiz nos últimos 10 anos falharam. Eu matei esse projeto, ele deu errado, deu um problema técnico, ou seja, não conseguimos chegar na comercialização. 3 de cada 4 projetos. E ainda assim, a minha taxa de sucesso é bem maior do que a média da minha própria empresa hoje. Então percebam que errar não é um problema. Não aprender com o erro, isso sim é um problema. Né? Mas vamos seguir. E depois de formado, depois de pós-graduado, vocês têm algumas opções. Por exemplo, a que é mais óbvia, que é a que eu queria seguir também, que estava estampada na minha cara na época, até porque essa é o viés que a Universidade Federal de Lavras tinha para o curso de Química, né? Que era fazer a carreira acadêmica, que é algo que eu gosto muito, adoro dar aula, adoro apresentar, adoro estudar, adoro estudar mais ou menos, adoro estudar certos tópicos, adoro pesquisa, na verdade. E a outra opção que vocês têm é trabalhar com pesquisa pura em empresas públicas ou empresas privadas. Não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade, mas, por exemplo, eu mencionei a Dow Química no começo, a gente investia $1 bilhão em pesquisa e desenvolvimento por todos os anos. Então, a gente tinha um centro, aliás, a empresa ainda tem um centro de pesquisa e desenvolvimento gigantesco, com profissionais espalhados no mundo inteiro, em diferentes unidades de centro de pesquisa, e um centro, realmente um core R&D, localizado nos Estados Unidos, mas todas as áreas tinham pesquisadores, e eu fui um deles. Esse é o caso de fazer uma carreira em multinacionais, que é o que a gente vai falar um pouco mais aqui. E essas multinacionais podem ser de diferentes linhas. A formação em química não limita vocês, pelo contrário, ela abre espaço para vocês em vários outros mercados, em que, por exemplo, no mercado de equipamentos, sementes, químicos, softwares, coisas que às vezes você acha que não, mas eu não me formei para isso. Não, você se formou para atuar nessa área e ser a voz da razão, a pessoa experiente em química que vai trazer uma visão diferente para aquele grupo, para aquela unidade de negócio de uma outra área. Então, carreira multinacional é super interessante por isso, troca o tempo inteiro de informação com profissionais das mais diferentes áreas, farmacêuticos, nutricionistas, agrônomos, engenheiros, administradores, economistas, todos trabalhando juntos no mesmo projeto. Além disso, a gente ainda tem a parte de empreendedorismo, e eu tenho certeza que boa parte daqueles 40% dos engenheiros que não trabalham com engenharia, uma boa parte está empreendendo em alguma coisa. A outra parte seria prestar concurso, seja ele um concurso, por exemplo, público, federal, estadual, municipal, seja ser polícia federal, ou enfim, qualquer que seja o concurso da moda nesse momento. Essa é uma opção. O que vocês têm que fazer é enxergar que existem todos esses caminhos e muito mais. E começar a entender em quais deles vocês poderiam gerar mais valor para a sociedade, mais valor para as pessoas. E é esse o caminho que vocês deveriam seguir. Eu vou falar mais sobre multinacionais aqui, mas entendam que é porque essa é a minha história, esse é o que eu sei, mas eu tenho certeza que existem caminhos diferentes para pessoas diferentes. Até porque eu não teria chegado aqui se só existisse um caminho ou só um perfil, né? Na minha primeira entrevista de emprego, vocês viram como eu fui a única pessoa que não estava de gravata, de terno e gravata. Então, existem caminhos diferentes, as pessoas estão abertas a isso, a visões diferentes de mundo. Beleza, vamos lá, vamos falar da Dow Química aqui rapidinho. No caso da Dow, como uma das
3 maiores empresas químicas do mundo, é um grande foco em escala. A gente tinha plantas produtivas espalhadas no mundo inteiro e também centros de pesquisa espalhados no mundo inteiro. Além do centro de pesquisa, existiam áreas onde existiam especialistas de campo. Eu posso falar um pouco mais em detalhes disso, porque isso é uma excelente função para pós-graduados. Então, vamos lá. Dentro do centro de pesquisas principal do Core R&D, é onde novas moléculas estão sendo sintetizadas, algo que a gente costumava brincar. O objetivo lá é ganhar um prêmio Nobel. E, de fato, a Dow teve 3 Nobels que foram desenvolvidos em parceria com a Dow. Então, esse é o foco do Core R&D. Nas outras regiões, onde a gente tem os laboratórios chamados centros de aplicação, é onde tem pessoas mais com o meu perfil, que querem entender a necessidade de um cliente, ou seja, tem que conhecer o que um cliente está trabalhando, o que ele precisa, e desenvolver uma mistura, uma solução realmente, trazer o que já está desenvolvido de molécula que a gente consegue produzir nas plantas industriais, talvez fazendo misturas, formulações diferentes, para resolver esse problema. Deixa eu dar um exemplo fácil aqui. Produção de colchões feita com poliuretano. Existe um grupo gigante nos Estados Unidos trabalhando nisso, trabalhando novas aplicações, espumas diferentes. Mas uma vez que essa aplicação é desenvolvida, que esse conhecimento dessa molécula é desenvolvido, esse produto novo vem para esses centros que estão espalhados no mundo inteiro. E essas pessoas que estão aí na área de aplicação têm que ir nos clientes delas, que são empresas que produzem e vendem colchões, para aplicar essas novas formulações. Encontrar as condições ideais de produção, otimizar a planta do cliente. Então, eu passava mais tempo dentro de mineradoras do que eu passava dentro das plantas de produção da alquímica, porque meu objetivo era estar lá no cliente entendendo muito bem quais eram as necessidades dele. Beleza. Aqui é onde a coisa fica um pouquinho mais complicada. Porque hoje as empresas, na verdade, são mega corporações e elas têm um pouco de cada área. Então, assim era como a Dow era dividida em 2017, 2018, onde existia uma linha de negócios que era voltada para energia, óxidos de propileno, óxido de etileno, químicos básicos mesmo, que iam ser vendidos para outras indústrias para produzir outros químicos. Tinha a parte de materiais de performance, que era o que derivaria, por exemplo, aditivos para extração de óleo, aditivos para mineração, adesivos estruturais, isolantes. A Dow tinha um produto que eu adorava, que era uma espécie de isopor modificado e basicamente ele se expande no local, é resistente à chama e é utilizado para isolamento térmico em casas. Então, sim, isso é a aplicação de um químico. Depois disso, a gente tem a parte de construção e infraestrutura, grande foco na parte de energia, isolamento térmico, melhor condução, proteção de cabeamento. Depois a parte de materiais de performance, que são plásticos flexíveis, materiais para embalagem, elastômeros, materiais para produção de tênis, EPIs, filtros de automotivos. A parte de eletrônicos, que é basicamente, no caso da Dow, eram materiais para proteger a placa-mãe, polímeros específicos para proteger as placas dos processadores de computadores. E a parte de agricultura, onde se produzia de sementes geneticamente modificadas até defensivos agrícolas. E isso tudo dentro da mesma empresa. Sabe o que era mais legal? Era que o mesmo funcionário, como eu, por exemplo, podia migrar de uma área completa, sair de performance e ir para a agricultura. Em um projeto em particular, eu tive que lidar com o pessoal das Olimpíadas, porque a gente estava fazendo sequestro de carbono para ajudar a manter as Olimpíadas neutras na emissão de carbono. Então, a gente fez um projeto dentro da planta da Unilever, com a produção de sabão, e também dentro de uma fazenda de pecuária. Então, assim, olha o número de interações que você tem no dia a dia trabalhando numa empresa como essa. Eu sei que é muita coisa, mas eu vou só apresentar esse slide e vou dar uma pausa para vocês me perguntarem ou fazerem comentários. Mas o que a gente faz nessas mega empresas, né? Acabou que parece que desconfigurou um pouco aqui esse slide, mas a função inicial
como contribuidor individual, ou seja, a gente pode dividir mesmo em duas classes, as pessoas que são contribuidoras individuais e as pessoas que gerem pessoas, são líderes de pessoas. Dentro dos contribuidores individuais estão os analistas, que são a função mais básica, as pessoas que vão fazer a parte de logística, a parte de compras, atendimento ao cliente propriamente dito, e tem gente aqui de todos os perfis. Tem as pessoas que são representantes técnicos de vendas, que é uma das funções que eu também já ocupei, que é que está lá perto do cliente, entendendo qual é a necessidade técnica dele e encontrando uma forma de resolver isso com os produtos da empresa. Muitos mestres, muitos doutores trabalham nessa área e fazem carreira aqui muito longas. Eu trabalhei com a doutora Daniela Santos, trabalhei com o doutor Abel de Oliveira, por exemplo, que são dois químicos com mais de 35 anos de experiência dentro de multinacionais, isso depois de terem feito doutorado, né? Então você imagina o tempo. Depois a gente tem a parte de realmente produção, pessoas que trabalham dentro da planta industrial, aí normalmente é mais focado para engenheiros, mas a gente tem os químicos de controle de qualidade, a gente tem as pessoas de melhoria de processo, que é onde os químicos estão, e a gente tem as pessoas de scale-up, ou seja, de escalamento, quando a gente sai do Becker, né, para trazer isso para o processo industrial, então tem engenheiros e químicos especialistas em fazerem isso, e depois a gente começa a passar para uma área que é mais ou menos, assim, a gente passa por gerente de produto e gerente de marketing, que estão ali ainda como contribuidor individual, e também podem ter equipe, e depois o marketing para a gente é importante dizer que o marketing é marketing estratégico, não é publicidade e propaganda, é quem toma as decisões de qual vai ser o preço do produto, onde a gente vai vender esse produto, onde a gente vai produzir, como a gente vai mover esse material no globo para atender todos os pontos de vendas. Então, esse é o marketing para a gente, é uma função super estratégica. E depois a gente começa a ir realmente para as posições que são gestores de pessoas por definição, né? Que seria, por exemplo, um gerente comercial, uma pessoa responsável por coordenar todas as vendas, todas as necessidades dos clientes num país, num continente, numa macro-região, até a mesma função pode ser técnica também, que é uma função que eu já ocupei também como gerente técnico. Aí depois a gente passa para os diretores regionais, que normalmente englobam mais de um negócio. Depois a gente vai para os vice-presidentes, que são pessoas que ocupam cargos, por exemplo, toda a unidade de produção de energia, toda a unidade de sementes e defensivos reporta para o vice-presidente, que reporta para o CEO, que seria o último cargo. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinha e perguntar para vocês como é que a gente está indo. Alguma pergunta até agora? Se vocês quiserem colocar as perguntas no chat, também podem. Vamos lá, galera. Beleza. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum ponto que querem esclarecer? Eu vou fazer essa... Oi, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Vamos lá, Rodrigo. Então. Rodrigo. Primeiro, agradecer pelo seu tempo, né? Seu tempo que é bastante concorrido aí para estar aqui hoje apresentando para a gente. Queria fazer uma pergunta, assim, que eu acho que é uma das grandes aflições também dos alunos de pós-graduação, que é sobre a bolsa, né? Aqui, e acho que isso é geral, né? Os alunos têm que conviver com uma bolsa que tem tempo para acabar e eles não sabem o que fazer depois, né? Então, essa é uma das grandes aflições deles que eu vejo, pelo menos nos programas de pós-graduação, né? Quais são as aflições aí do meio da indústria, né? Ou você acha que tem vantagens em relação a seguir uma carreira que não é acadêmica, porque não tem esse problema da bolsa? Quais são as grandes diferenças nas duas coisas? Porque tem alunos que acabam mesmo migrando, né, saindo dos programas de pós-graduação. Já tive 2 alunos nesse caso, por medo de, quando terminar a bolsa, não ter, né, uma renda, né, logo na sequência. Galera, vamos entender uma coisa, começando do básico. A bolsa, hoje, pode ser feita pelo governo, mas também pode ser paga por uma empresa.
Eu, por exemplo, já trabalhei em projetos em que a gente financiou bolsa para alunos. Isso, em várias partes da América Latina a gente fez isso, por vários motivos. Então, eu sei que o momento federal é muito ruim e a disponibilidade de bolsas é muito baixa, mas existem formas de você financiar um projeto se ele estiver atrelado a algo que seja de interesse da empresa. Então, por exemplo, na área de óleo e gás, isso acontece o tempo inteiro. É muito difícil você conseguir parar uma empresa como uma DAO para fazer uma análise muito específica. Olha, qual desses 10 reagentes aqui seria melhor em qual proporção, em qual estatística, para fazer análise estatística, o que mais que a gente poderia usar? Isso vira um mini projeto para a empresa e o valor que ela tem que arcar para pagar esse projeto, claro, se sendo feito, vamos dizer assim, se ela vai arcar com o valor da bolsa do estudante, isso é muito pouco. Então faz muito sentido para empresas investirem nesse formato. Então, a primeira coisa, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada nisso um pouco maior. Eu sei que a Unicamp é referência nessa linha, né? Mesmo assim, no momento eu sei que não é fácil. Mas quais são as dores de quem está numa multinacional? Cada empresa vai ter seus próprios problemas, cada empresa vai ter as suas próprias limitações. Mas a verdade é que não tem espaço para todo mundo no topo. Então, algumas pessoas vão ter essa dor de quererem subir rápido e terem que esperar. Mas é uma questão de você gerenciar a sua expectativa, ter inteligência emocional e entregar mais do que se espera de você, para que você consiga se destacar. E aí você vai galgando passo por passo. Essa é uma das dores mais comuns, Rodrigo. E agora, ao contrário do que muita gente acha, o trabalho em multinacionais não é instável. Eu só acho que eu queria esclarecer isso. O pessoal fala, não, eu prefiro concurso público porque eu tenho estabilidade. Tá, beleza. Mas, como eu disse, uma vez que você entra numa grande empresa, uma empresa estável, você mostra seu trabalho, você tem qualidade, você tem uma super estabilidade ali também. E que você pode ficar tranquilo, isso passa a não ser uma dor de cabeça. Agora, onde isso vira um benefício? Uma vez que você consegue mostrar seu trabalho para sua empresa e para os seus clientes, nunca falta trabalho. Todas as vezes que eu me movi de uma empresa para outra, foi por convite. Alguém com quem eu já tinha trabalhado, algum cliente meu, viu o meu trabalho, ou algum momento eu fiz uma apresentação em um congresso, e alguém me viu fazendo aquele detalhamento e me convidou para ir para uma entrevista, por exemplo. Então, o que as pessoas encaram como um problema de não ter a estabilidade, na verdade é uma vantagem, porque você pode sair à busca de melhores salários, à busca de melhores oportunidades, e basicamente construir seu próprio caminho. Não sei se eu respondi o detalhe, Rodrigo, mas se quiser completar a pergunta, fique à vontade. Não, respondeu sim, Paulo, obrigado. Beleza. Bem legal, acho que isso ajuda bastante os alunos a pensarem nas diferentes possibilidades. Beleza, eu vi aqui algumas outras perguntas no chat do Vinícius. Como você é formado em licenciatura em Química, pensou em atuar na educação básica? Não. Eu me formei em licenciatura, mas eu tinha bastante claro que eu não queria ficar numa sala de aula de ensino médio. Eu ia para a área acadêmica mesmo. Ia fazer mestrado, doutorado, ia para dar aula universitária. Educação básica nunca me chamou. Apesar de eu ter dado aula para alunos especiais e algumas outras coisas, me chamava mais a atenção dar uma aula para um aluno com deficiência visual, por exemplo, do que me chamava estar numa sala de ensino médio tradicional. Né? Então, é uma questão de escolha mesmo, de perfil. Não era meu perfil estar no ensino médio. A próxima pergunta da Daniele, por ter feito licenciatura, sentiu uma dificuldade maior em se inserir na indústria? Não. Eu senti muito preconceito interno da própria universidade, os meus colegas, até meu mesmo, de achar que isso faria alguma diferença. Mas a verdade é que um químico licenciado tem as mesmas atribuições de um químico bacharel. Aliás, tem uma a mais, né? Então, para a indústria isso não faz tanta diferença. Alguns locais, eu sei, especialmente empresas pequenas, têm uma visão um pouco retrógrada, eles acham que licenciatura é só para dar aula mesmo, mas nada que você não possa explicar e não possa conseguir. Eu sei que eu vou mostrar isso mais para frente, mas vários programas de seleção pedem bacharelado, mas não são a maioria. Existem vários, mas não são a maioria. E eu aposto que se você aplicar com licenciatura e mostrar que você tem as mesmas atribuições, eles te aceitariam numa boa.
um comentário da Viviane também sobre a questão da licenciatura, né, e eventual dificuldade para a inserção, né, que também veio aí a calhar com as duas outras perguntas, mas depois a Natália mandou uma outra, perguntando aí sobre o que você acredita ser o grande diferencial para um pós-graduando em ciência de base, né, para que ele se insira na indústria. O grande diferencial, antigamente, o que fazia diferença era a habilidade técnica. As pessoas contratavam pela habilidade técnica e demitiam pela falta de habilidade humana, né? Isso aí, quem falou isso foi Peter Drucker na década de 80. Hoje a barra subiu. Hoje as contratações são feitas pelas habilidades humanas. Isso é interessante a gente entender. Então, você precisa mostrar que você tem essas habilidades envolvidas. Seja no seu currículo, seja na sua apresentação, na hora que você vai fazer uma entrevista. Tem que ficar claro para as pessoas que estão te vendo que você é um ser humano, que você tem interesses, tem paixões, tem coisas que você não gosta, você é bom em algumas coisas e ruim em outras, você é humilde, que você é uma pessoa que seria agradável trabalhar com. E isso pode parecer besteira, mas não é. Já faz tempo que eu pesquiso os processos seletivos, faz tempo que eu contrato gente, e normalmente as habilidades técnicas são bem fáceis de se cumprir. As habilidades humanas nem tanto. Tem mais uma coisa que é ridícula, mas é verdade. Eu já tive várias vagas que eu tentei contratar pessoas por 10, 14 mil reais por mês, e eu não conseguia alguém, uma base técnica, que soubesse falar inglês e que fosse bom de comunicação básica. Olha que interessante. Você tem uma vaga, um salário relativamente bom, e ainda assim não conseguir atrair uma pessoa que... Assim não conseguir encontrar pessoas com inglês fluente. Então, inglês é básico, né, para você entrar nesses caminhos. Natália, mais alguma pergunta? Algum outro ponto que você quer que eu toque na sua pergunta? Porque eu achei que foi muito boa. Perfeito. Então, vamos lá. Viviane, levantou a mão. Fique à vontade, Viviane. Se quiser abrir o microfone. Seu microfone está no mudo, Viviane. Viviane, a gente não está te ouvindo. Mas... Agora a gente também não está te vendo, infelizmente. Ah, beleza. Então você pode escrever? Beleza. Enquanto isso, só vou comentar uma coisa. Vocês não perguntaram, mas eu acho que é engraçado. Eu achava que era só a galera da graduação que tinha vergonha de perguntar essas coisas. Mas a pergunta que eu faria se eu estivesse na posição de vocês é quais são os salários? E ninguém perguntou isso até agora. Seria a minha primeira pergunta. Então, como eu já toquei rapidamente nesse assunto, deixa eu falar isso. Hoje, na indústria, você vai ter pessoas ganhando 2 mil reais, claro, pessoas do chão de fábrica, coisa assim, bem técnico mesmo, 2, 3 mil reais. Mas salários médios vão estar girando entre 5 e 50 mil reais por mês. Então, quem me fala direto, eu fiz um concurso, estou querendo um concurso porque eu vou ganhar 12 mil reais. Fala, olha, bom, você pode ganhar o dobro disso se você vier para a indústria. Então, fora os benefícios. E eu tenho um slide mais para frente que eu vou falar dos benefícios, mas salários são muito bons quanto maior a empresa. A concorrência para conseguir essas vagas também é grande. E às vezes você tem que fazer um caminho, fazer alguns degraus, né? Entrar nas funções mais baixas e depois ir subindo ali dentro. E não existem barreiras para pós-graduados. Muita gente fala, não, pós-graduado não pode praticar. Não, isso não é verdade. Muitas vezes, várias posições da empresa não pedem pós-graduação, então elas não te remuneram a mais por isso. Mas uma vez que você está na empresa, você migrar para uma função, por exemplo, técnica, você tem sim adicionais por ter pós-graduação em algumas empresas. Beleza? Vivi, você ia escrever... chegou aqui. Beleza, bom comentário. Isso é um dos maiores problemas do RH das empresas, é que elas não dão feedback. Eu não gosto de banco de currículos. Eu acho que é incrível como ele não funciona.
E existem sim mecanismos, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Tem alguns mecanismos de acesso diferentes que eu acho que vocês deveriam pesquisar. E sobre experiência em indústria, é sempre desejável, raramente mandatório, exceto para posições em que você já... Por exemplo, se eu precisar contratar um representante comercial, um representante técnico, eu vou pedir alguém que tenha pelo menos 5 anos de experiência na indústria. Se eu precisar contratar alguém para essas funções específicas, porque essa é uma função que eu já preciso que a pessoa chegue trabalhando. Agora, toda vez que eu for contratar alguém como trainee, se eu for contratar alguém como pesquisador interno, raramente eu contrato alguém que tenha experiência, porque não tem. Tá? É engraçado isso, porque não existe. A gente acabou de contratar 6 pessoas no centro de pesquisa que a gente tem nos Estados Unidos, e, infelizmente, ninguém com experiência. Né? Tava lá como opcional, como diferencial e tal, mas a gente só encontrou pessoas recém-formadas, que estavam terminando o doutorado, pessoas boas, e contratamos. Mas se você tiver as duas coisas, você sai muito na frente. Perguntaram se a minha primeira participação na indústria eu tive indicação. Não tive indicação. Eu entrei pelo programa formal de trainee, que eu vou explicar agora como é que funciona. Então, 0 indicação. Aliás, só tinha coisa contra mim para entrar lá naquele dia. Tá. A Bruna perguntou, muita gente é contratado por indicação, e como se diferenciar dessas pessoas quando não há esse bônus na aplicação do CV? Beleza. Excelente pergunta. Quanto menor a empresa, maior a probabilidade que exista uma indicação. Quanto maior a empresa, menor a possibilidade. Existem processos formais para contratação. Então, tenta dar uma olhada em empresas um pouco mais sérias, que isso vai desaparecer. Mas, de qualquer forma, as regras são as mesmas. Seja humano, mostre os benefícios que você vai trazer para a empresa. No seu currículo, não foca em dizer o que você... eu passei na faculdade tal, estudei, fiz mestrado do ano a tal, fiz doutorado do ano tal a tal. Não. Mostra o resultado que você gerou. Como que você impactou o seu campo, como você impactou a sua área. Se você teve alguma experiência de trabalho, por exemplo, se vocês olharem meu currículo, vai estar lá. Trainee da Dow de 2012 a 2013. Aí, que eu vou, em vez de falar isso, eu vou falar, olha, enquanto trainee da Dow, entreguei um projeto de 3,6 milhões de dólares. Entende a diferença? A pessoa já fica interessada para saber, como assim um trainee entregou 3,6 milhões de dólares em crescimento? Mostra os seus resultados mais do que onde você passou especificamente. Isso fala mais e as pessoas estão procurando isso. Beleza. Vou mostrar agora, Franciele. Beleza. Então, deixa eu voltar para a apresentação aqui, galera. De novo, eu vou desligar a câmera e vamos lá para... Podem mandar as perguntas no chat aí, o Paulo me ajuda, porque eu não vou estar vendo, mas ele me informa se tiver alguma pergunta. Com certeza, fiquem à vontade, pessoal. Beleza. Então, dando sequência, para conseguir o que você quer, você primeiro precisa merecer o que você quer. O mundo ainda não é um lugar louco bastante para recompensar um bando de pessoas não merecedoras. Charles T. Munger. O Charles Munger é um dos maiores investidores do mundo, e a minha teoria em relação ao desenvolvimento de carreira é incrivelmente parecida com a teoria dele de investimentos. Uma visão de longo prazo, uma visão de construir tijolo por tijolo, começar mesmo que seja muito baixo, mas do mínimo que você pode fazer, é melhor você partir daí do que esperar cair do céu. Então, gosto muito dessa frase, ela guia boa parte das minhas decisões. E como conseguir uma vaga na multinacional? Existem 6 formas, basicamente. Deixa eu ocultar isso aqui. O primeiro deles é o programa de estágio, que vocês já passaram nesse ponto. A segunda forma é o programa de trainee. Aí vocês vão me dizer, não, Paulo, mas a gente já está na pós-graduação, a gente não pode fazer programa de trainee. Errado.
Existem vários programas de trainee que, inclusive, estendem o prazo para pessoas pós-graduadas. Ou seja, deixa eu dar um exemplo. Normalmente, um programa de trainee abre vagas para profissionais recém-formados, até com 2 anos de formado. Agora, o que várias empresas estão fazendo é o seguinte, são 2 anos após o término da sua pós-graduação. Então, fiquem de olho, programas de trainee são muito bons e vocês podem se aplicar. E vocês saem com um diferencial gigantesco, porque vocês já têm a pós-graduação. Agora, inglês é mandatório. Então, uma coisa que eu não vou aliviar, que eu não vou passar a mão na cabeça, é te dizer que o inglês não é necessário. O inglês é necessário, sim, é mandatório. Vocês não podem virar as costas para 70% do conhecimento humano só porque ele está escrito em inglês. Então, lembrem disso. Inglês é mandatório. Se vocês ainda não são fluentes, se matriculem no cursinho, vai fazer uma aula online e comecem agora. Beleza. Vagas convencionais. Aí é aquela coisa que eu falo, né? Vagas convencionais são abertas e divulgadas, normalmente em sites específicos. E aí acontece quando a empresa precisa de um profissional específico. Normalmente, aqui é onde as pessoas estão buscando alguém já com alguma experiência, porque ele criou uma vaga muito específica, divulgou no LinkedIn, buscando alguém com perfil X. Não quer dizer que não tenham vagas para pesquisadores, porque tem sim. Quase sempre que a gente vai contratar pesquisador, a gente já coloca que experiência é um diferencial, um opcional. E não sei se vocês têm LinkedIn ou não, mas eu aconselharia vocês a terem, né, uma rede social voltada para esses relacionamentos. A outra forma, você pode pagar um headhunter para achar uma vaga para você. Funciona muito bem. Ele vai começar a ver todas as vagas que estão abertas, ver os locais onde o seu perfil se encaixa, vai te dar uma consultoria para melhorar o seu currículo, para te treinar como você vai passar na entrevista. Tudo isso você acha de graça na internet, mas às vezes é legal ter alguém que te dá essa mãozinha aí. E esses são os headhunters. Eu acho bastante válido o trabalho deles. E a outra coisa que já foi comentado aqui é a questão do banco de currículo. Na minha opinião, é incrível como isso não funciona. Eu nunca conheci ninguém que foi contratado porque tinha deixado o currículo no banco de currículo de uma empresa. Então, infelizmente, pelo menos a minha experiência pessoal é de que isso não funciona. A rede de contatos. Aqui vocês falaram do quem indica. Não é necessariamente o quem indica, mas é algo próximo. Por exemplo, o quem indica tem uma conotação negativa, né? Normalmente, ele é parente, é o primo da amiga da vizinha, alguma coisa assim. Não é isso. Rede de contatos, talvez eu deva só explicar uma coisa. O melhor networking que vocês podem fazer na vida são os resultados que vocês vão entregar. Quanto melhores os resultados que você entregar, mais pessoas à sua volta vão ver esses resultados. E essas pessoas naturalmente vão migrar, vão entrar em empresas diferentes, vão para caminhos diferentes, e você começa a ficar conhecido, você começa a criar uma rede de contatos distribuída, porque você entregou bons resultados onde você estava. E todo mundo se lembra dos seus bons resultados. Essa é a melhor maneira de você fazer um networking. E foi assim que como eu falei, foi assim que eu migrei. Eu entrei na primeira vaga pelo programa de trainee, mas foi através da minha rede de contatos que eu fui migrando de uma empresa para outra e subindo posições cada vez mais altas. Porque as pessoas conheciam a minha capacidade de mercado. E acreditem em mim, o mercado é muito menor do que as pessoas dizem que é. Se você trabalha com mineração, tem um grupo muito pequeno. Se você trabalha com vidro, tem um grupo muito pequeno. Se você trabalha com elastômeros, o grupo é pequeno. O mercado como um todo é grande, mas cada segmento desse é muito pequeno. É fácil você ficar conhecido, é fácil você começar a conhecer as pessoas. Então, se você tem um mercado que você quer conhecer, começa a participar das redes de negócios desses locais. Organiza um evento, organiza um fórum, chama as pessoas para debater algum tema, que são profissionais dessa área. É a sua oportunidade de se destacar e começar a construir a rede de contatos, mesmo estando dentro da universidade ainda. E aí, galera, todo mundo entendeu isso aí até agora? Podemos passar aqui para os pré-requisitos para um programa de trainee? Beleza. Por enquanto, aqui nenhuma pergunta. Se você quiser seguir, sem problemas, Paulo. Perfeito, então vamos lá. Eu decidi pegar
como exemplo, o programa de trainee da Alpacartas. Alguém, não sei se vocês conhecem essa empresa, mas ela é a dona das Havaianas, é dona de várias outras marcas. E eu peguei esse processo porque eu não conseguia pensar em nada mais distante de pós-graduados em Química do que vender chinelos Havaianas. Mas a verdade é que eles contratam pessoas de todas as áreas. Então, aqui é um exemplo em que eles pedem bacharelado, tá? Vou deixar isso claro. Nessa empresa em particular, eles pedem bacharelado ou pós-graduados. Né? Isso que é interessante. Eles pedem que você tenha um inglês avançado, o resto é basicamente desnecessário comentar, mas todas as universidades e todos os cursos são considerados. Agora, eles também valorizam o seguinte, e aqui que é onde eu estava dizendo das habilidades humanas. Pessoas que consigam encarar o impossível, pessoas que encarem mesmo que as coisas são difíceis, entendam que são difíceis e ainda assim sigam em frente, e ainda assim procurem gerar resultados. Não abaixem a cabeça e chorem, mas sigam em frente, encontrem alternativas, continuem martelando até sair leite daquela pedra. Aprendam rápido, façam acontecer, possuam um mindset digital, tenham ambição, vontade de crescer, mantenham foco no cliente, no consumidor. Percebam que das habilidades técnicas, eles só especificaram inglês, e das habilidades humanas, eles trouxeram 5 requisitos. Bom, exemplos de empresas para vocês trabalharem. Eu só fui lá no site da Companhia de Talentos, que é ciadetalentos.com.br, que é o melhor site, na minha opinião, e lá está aberto vários desses programas de trainees que eu estou colocando aqui agora. Lá é simplesmente vagas de estágio e trainee, não são vagas formais. É melhor você olhar as vagas formais através do vagas.com ou do próprio LinkedIn. Aqui são programas de trainee. E qualquer uma dessas empresas contratariam você como sendo químico. Tá duvidando de mim? Você acha que eu estou sendo muito generalista, falando que as coisas são mais fáceis do que de fato são? Olhem aqui, todos os programas, a área, ou seja, a área são os cursos, né, que você contrata. Áreas diversas, 100% das vagas serão abertas para áreas diversas. Nem todas nem todas ampliam o tempo para pós-graduados. Todas aceitam pós-graduados, mas nem todas ampliam a janela de tempo. Por quê? Normalmente, o programa de trainee busca pessoas que tenham até 2 anos de formado. Alguns te dão 2 anos depois do mestrado. Então, nem todos são assim, mas você pode aplicar para essas vagas. Normalmente acontecem os processos seletivos no meio do ano e no final do ano. Então, são algumas janelas que vocês podem começar a buscar. E empresas variadas, tipo Porto Seguro, a B3, a Bolsa do Brasil, a Gerdau, a parte metalúrgica, a Alpacartas que eu falei, a própria BASF, uma gigante na indústria química, a número 1, de longe, a número 1, a maior química do mundo. A própria Companhia de Talentos contrata gente. E assim por aí vai. Agora, o que se espera desses jovens profissionais? O que a gente espera dessas pessoas? Os mesmos atributos que a Alpacartas colocou lá atrás. Pessoas que encaram o impossível, que querem aprender rápido e fazer acontecer. Galera, esse espírito de que não deu certo porque o fulano não entregou o resultado, não deu certo porque fulano não fez análise para mim, eu não consegui trazer o número porque aconteceu tal coisa, isso não serve. A gente procura aqui, onde a gente tem 1 milhão de problemas por dia, a gente procura gente que vai olhar, deu errado, vou achar uma solução. Como é que eu resolvo esse problema? Isso é uma das características mais importantes, ser capaz e rápido, ser capaz de resolver os problemas e conseguir fazer isso de forma rápida. Ter ambição, enfim, vocês já entenderam o perfil, né? Beleza. Benefícios. Vale alimentação, vale refeição, transporte, assistência médica. Eu só vou ressaltar alguns para vocês que para mim são importantes e pouca gente, eu pelo menos não sabia que eles existiam, então eu vou explicar para vocês. O salário de trainee
em São Paulo hoje estão entre 5 e 8 mil reais por mês. Agora, uma coisa que diferencia muito são os benefícios. Por exemplo, previdência privada. As empresas te dão um valor. Olha só que interessante. Se você investir na previdência privada da própria empresa, um complemento, vamos dizer que você invista 5% do seu salário. A empresa paga 10% adicional para você. Isso é um super benefício. É muito dinheiro na mão mesmo. E a participação de lucros. Eu acredito muito na entrega de resultados, acredito muito na avaliação em certos perfis de performance. Eu acho que é legal ter uma parte da sua remuneração variável, que é o que é isso, que é o que é a participação do lucro, né? Então, nas multinacionais você é ranqueado, você é avaliado todos os anos para ver em qual nível você está. Não é igual ao serviço público, galera. Já estou deixando isso bastante claro aqui. É uma questão de eficiência mesmo. Quem entrega mais resultados recebe mais. Quem conseguiu converter mais clientes, quem conseguiu converter mais projetos, quem conseguiu contribuir mais para a empresa crescer, recebe mais. Nenhuma coisa contra o serviço público, mas estou deixando claro que é uma outra realidade, é um outro mundo. Então, uma pessoa no nível que eu estou, por exemplo, mais de a participação de lucros pode ser de 25% a 50% do seu salário anual. Você tem seu salário normal, né? Lembra que eu falei isso? Seu salário pode variar de 5 a 50 mil reais, e dentro de multinacionais, isso é bem normal isso. Então imagina, multiplica isso por 13,33. Beleza? Agora multiplica isso por 1,5. Aí você vai saber o que é realmente seu salário naquele ano, né? Porque os bônus são muito interessantes. E empresas boas pagadoras de bônus são normalmente bancos, empresas de commodities, e a indústria química tende a pagar um bônus razoável, não é dos melhores, mas é razoável, algo entre 3, 5 salários, 3 a 6 salários, seria considerado normal, salários extras. Então, 14º, 5º, 6º, 7º, 8º, dependendo da sua performance, quão bom você foi no que você fez. Essa parte, eu coloco o slide, mesmo vocês não fazendo a pergunta, eu coloco porque eu acho que é importante falar isso. Então, uma galera procurando vaga de professor, eu acho uma profissão super legal, é uma profissão que eu queria seguir, mas só não façam isso só pelo valor do salário, né? Façam porque vocês querem fazer, mas existem várias funções que pagariam você igual ou melhor do que um professor universitário hoje. Então, façam aquilo que vocês realmente querem fazer. É isso que é a mensagem que eu quero passar com isso aqui. Isso é uma brincadeira, eu sei, mas eu brinco que felicidade é muito difícil de você definir, né? Mas aí eu achei esse autor que escreveu da seguinte maneira: felicidade é igual à realidade menos as suas expectativas sobre esse momento. Se você está melhor do que você achou que você estaria, você está feliz. E aí tem uma outra fórmula que é de um outro autor, que ele fala que sucesso profissional é igual ao seu trabalho, realmente, horas de dedicação, versus a sorte, né? A oportunidade já tem que aparecer para você se deslanchar, versus as suas vantagens, quer dizer, multiplicado pelas suas vantagens competitivas. Se qualquer um desses fatores for zero, você não vai conseguir sucesso profissional. Então, para aqueles que são um pouco mais atentos, vocês já devem ter percebido que, na verdade, o trabalho é o fator determinante aqui. Porque é ele que vai te expor mais a oportunidades. A qualidade do seu trabalho gera resultados, mais pessoas vão ver seus resultados. Isso aumenta a probabilidade de você ter sorte. Você trabalha mais, você aprende mais, você desenvolve vantagens competitivas que outras pessoas não desenvolveram. Várias perguntas que saíram aqui, a grande desvantagem competitiva que vocês têm é que vocês ainda não têm experiência no mercado. Então, às vezes, ter participado de um programa, mesmo que seja trabalhar numa empresa com salário ruim no começo e tudo, é vantajoso para você a longo prazo. Então, não tenham preconceito. Analisem essas oportunidades, analisem cada passo, visando desenvolver mais habilidades competitivas, visando ter mais sorte e mais oportunidades para mostrar seu trabalho. Tá. Eu tenho
eu faço essa mesma palestra para graduandos, então acho que se aplica um pouco mais para os graduandos, mas eu brinco que você tem que investir tempo para conhecer você mesmo, você tem que investir tempo para conhecer o que te faz funcionar, o que, que você faz melhor do que as outras pessoas, o que parece natural para você. Bom, esse é provavelmente onde você deveria investir mais nas suas habilidades. Novamente, citando Peter Drucker, não é possível construir sobre as suas fraquezas, você tem que construir sobre as suas fortalezas. E seus principais defeitos podem se tornar seu maior diferencial. Eu tenho, não sei se o Rodrigo lembra disso, mas na graduação eu fazia 3.000 coisas em paralelo, trabalhava em 2 laboratórios, lavava bandeja. A coisa que eu mais ouvia era o professor reclamando que eu não tinha foco, que eu queria fazer tudo, eu não era bom em nada. Eu escutei isso todos os dias, praticamente. E entrava num ouvido e saía no outro. Porque eu fazia aquilo que eu tinha vontade, aquilo que eu tinha tesão, aquilo que eu gostava de fazer. E isso me permitiu desenvolver habilidades únicas, que me destacaram em vários processos seletivos, que me fizeram chegar onde eu cheguei. Então, toma cuidado. Né? Não escutem conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Achem pessoas que fizeram aquilo que você quer fazer e escute essas pessoas, que elas vão ter experiência mais próxima do que você quer. Aproveite ao máximo o período da faculdade, façam tudo que vocês puderem fazer, seja graduação ou pós-graduação. Na pós, eu diria, façam mais contatos com empresas, aprendam a conversar com empresários, aprendam a conversar com pesquisadores. Tentem ofertar projetos de pesquisa. Mesmo que vocês não conseguirem, vocês vão conhecer outras empresas, vão conhecer mais pessoas, vão ficar conhecidos nesse processo. O terceiro, desenvolva um plano para a sua vida, mas esteja aberto para mudar. Lembra, um plano ruim é melhor do que não ter plano nenhum. Então, se você quer seguir a linha da indústria, então você vai falar, não, eu quero ir para a área da indústria, então eu preciso começar a buscar vagas desde agora, preciso desenvolver o inglês, eu preciso desenvolver aquilo outro. Pode ser que lá na frente você mude completamente, mas pelo menos você já tinha um caminho definido e você estava trabalhando naquela direção. Aprendam a falar pelo menos o inglês, isso é mandatório. Ter o espanhol também é muito bom. E se você quer ir para indústrias alemãs, acaba que o alemão é mandatório. Aqui é uma coisa que eu não sei se vai fazer tanto sentido para vocês, mas foi uma coisa que eu desenvolvi para mim mesmo no último período da faculdade. Muita gente procura uma carreira para depois descobrir como vai viver, né? Eu quis fazer o contrário. Eu quis descobrir como eu queria viver. Eu quis definir a forma que eu queria viver a minha vida para depois escolher quais as carreiras podiam me dar essa vida que eu queria. Então, é a forma que eu acredito, eu recomendo vocês também. A primeira pergunta que vocês têm que fazer é quem é vocês. Pode parecer simples, mas não é. Você não é seu nome, você não é a atividade que você está fazendo agora. Você é uma pessoa, e uma pessoa um pouco mais complexa que isso. Invista um tempo para tentar se conhecer, pelo menos. As coisas que você gosta de fazer, o que te dá prazer, o que você faz melhor que as outras pessoas. Terceiro, como você gostaria de viver mesmo daqui a 2, 5, 10 anos? Por exemplo, quais atividades você quer no seu dia a dia? Eu sabia que eu gostava de liderar pessoas, eu sabia que eu gostava de desafios, eu sabia que eu gostava de esporte, eu sabia que eu gostava de viajar, eu sabia que eu queria ter contato com pessoas de culturas diferentes. E aí eu fui procurando trabalhos que estavam alinhados com a forma que eu queria viver. Percebam? Ah, Paulo, mas isso não dá para se dar o luxo. Dá para se dar o luxo sim, porque é a sua vida, você só tem uma. Anota aí a forma que você quer viver e eu tenho certeza que existem empresas existem caminhos que vão te permitir chegar nisso. Talvez você tenha que abrir mão de várias coisas, talvez você tenha que correr atrás, trabalhar duro para fazer, mas dá para fazer sim. Quarta pergunta. Quanto dinheiro você precisa para viver dessa forma? Isso é super importante saber. Será que você precisa de 5, 10, 15, 30 mil por mês? E por que você precisa desse valor, né? Que aí também isso vai dizer bastante de qual empresa, qual tipo de carreira você vai fazer. E lembrando que você está almejando isso, você não vai necessariamente começar com isso. E a última pergunta é quais caminhos podem te fazer chegar lá. Quando eu fiz essa pergunta para mim mesmo, eu vi que eu podia ser professor universitário,
eu podia fazer concurso público, na época eu fiz o concurso para perito criminal, eu podia montar minha própria empresa, ou podia entrar para uma multinacional, que eu descobri por um acaso, mas basicamente porque eu fiz essa análise aqui. E aí eu descobri os possíveis caminhos para mim e comecei a trabalhar. Eu vou deixar isso aqui de presente para vocês. Olha, se qualquer um de vocês quiser responder essas perguntas, qualquer um de vocês, eu faço questão de sentar com vocês e avaliar as respostas e ajudar vocês a direcionar o caminho. Mas vocês têm que responder essas perguntas escritas, de forma escrita, e me mandar, e eu vou marcar um horário com vocês. Eu tiro meia hora do meu tempo e sento com você para discutir possíveis caminhos. Mas lembra, você tem que estar disposto a investir seu tempo para responder as perguntas primeiro, porque senão eu não vou investir o meu tempo. Bom, deixa eu continuar, porque eu acho que a gente está ficando sem tempo aqui, mas se tiver alguma pergunta aí, Paulo, você me para, tá? Sem problemas. Beleza. Recomendações específicas. Encontrem mentores. De novo, vai parecer besteira. Isso é coisa de... Isso é baboseira. Não, não é. Falar com pessoas que já fizeram o que você quer fazer adianta a sua vida e muito. Elas te mostram caminhos, te mostram alternativas, ampliam seu horizonte. Você vai conseguir muito mais rápido para chegar onde você quer, se alguém já te mostra o caminho pavimentado. Então, procure mentores. Podem ser familiares, amigos, profissionais. Pode ser pessoas muito diferentes. E elas não precisam ser seus mentores em tudo. Elas vão ser seus mentores numa atividade específica. A segunda recomendação é trabalhe nas suas habilidades de comunicação, porque a qualidade da sua vida vai estar diretamente proporcional à qualidade da sua comunicação. Então, galera, larga aquele papo de gênio torturado, de que não dá para... eu não preciso me comunicar, eu sou muito bom no que eu faço, eu posso ficar aqui, só no laboratório. Pô, você pode, mas talvez não seja o que você deva, talvez não seja a coisa que vai te trazer realmente aquilo que você quer. Então, trabalhe na sua comunicação. E para provar que isso sempre foi importante, aí esse cotonete gigante sou eu, quando estava no primeiro período da Química, eu ajudei a organizar esse evento, que era o primeiro fórum de Química Ambiental. Aliás, Rodrigo, esse evento acontece até hoje, cara. Fui dar uma palestra no quarto, eu acho, na quarta edição. E dessa foto, praticamente todos, aliás, tirando o Chiquinho e o Kleber, que os dois faleceram, né? O Chiquinho num acidente de carro, e todos os demais viraram doutores, professores. Eu fui o único que não. E eu era o que mais estava interessado nisso. E a pessoa do meu lado esquerdo, aí, que é o Hudson, não sei se vocês conseguem ouvir meu mouse, o professor doutor Hudson de Carvalho, ele estava no 6º período. Ele foi meu mentor. Ele que me mostrou como a pesquisa funcionava, ele que me mostrou como a faculdade funcionava. Então, por conta dele, eu consegui fazer pesquisa desse meu período, consegui publicar artigo, consegui fazer patente. Aliás, o primeiro artigo internacional que eu escrevi foi junto com ele. Então, tenham mentores, procurem pessoas que estão à sua frente, isso vai ajudar bastante. E eu queria só dar eu sei que a gente já está com tempo curto, só queria dar mais uma mensagem aqui. Trilhem um caminho que faça sentido para vocês. Eu estava na Dow Química super bem cotado, 5 anos seguidos sendo avaliados como nota máxima, como performance, mas eu decidi sair da Dow para uma empresa 60 vezes menor, porque eu queria estar mais com a minha namorada da época, que é a Linda, que está bem aqui, que é a minha esposa, uma das minhas razões de viver hoje, e eu queria passar mais tempo com ela, eu queria aproveitar o final da faculdade com ela. Então eu troquei a segunda maior empresa química do mundo por uma empresa 60 vezes menor. E eu fui incrivelmente feliz, porque eu estava íntegro, eu fui fazer aquilo que realmente queria fazer. Por 2 anos eu trabalhei muito menos, viajei muito menos, mas viajei muito mais a lazer. Conheci boa parte do Brasil, que eu não conhecia. Fiz vários amigos, escalei, conquistei vias de escalada. Então, façam um caminho que faça sentido para vocês. Não tentem copiar o caminho de outras pessoas. E depois de 2 anos, eu comecei a ficar um pouco entediado, trabalhando numa empresa menor, sendo responsável só por um país. Na Dow eu era responsável por 20.
E eu decidi vir para a Solvay, e hoje eu sou diretor técnico global, então 190 países para tomar conta, para resolver problema, porque isso faz parte da minha personalidade, isso é importante para mim. Mas naquele momento, o mais importante para mim foi viver aqueles 2 anos aproveitando o final da faculdade da minha esposa, curtindo aquilo. E fez sentido para mim. Eu estou convidando vocês a fazerem a mesma coisa. Tomem as decisões que façam sentido para vocês. E aí, como conselhos finais mesmo, busquem conhecimento em qualquer fonte que seja livros, audiolivros, YouTube, TED Talk, o que vocês conseguirem, família, mentores. E tem alguns livros que eu recomendo para todos os estudantes, que eu gostaria que alguém tivesse recomendado para mim. O primeiro deles é do Peter Drucker, que é o Gerenciando a Si Mesmo. São 70 páginas, vocês estão mais que acostumados, vocês devem ler artigos que são mais grossos que ele. Super rápido de ler, muito importante. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Pai Rico, Pai Pobre, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, Liderança Extrema, Responsabilidade Extrema, desculpa, e A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Esses são os livros mais básicos que eu acho que toda pessoa devia sair da graduação tendo lido, para te ajudar a desenvolver a mentalidade e as ferramentas para você entrar no mercado de trabalho. E caso vocês queiram continuar essa conversa, eu tenho o Instagram, que é o paulo.qmartins, e eu já não estava fazendo coisa o bastante, eu decidi gravar alguns vídeos para o YouTube, entrevistando profissionais de ponta, das mais diferentes áreas, e também trazendo um pouco do que eu aprendi ao longo da minha carreira. E eu estou fazendo isso através do YouTube no canal Paulo Martins Carreira e Negócios. Então, fiquem à vontade para irem até lá, bater um papo comigo, mandem as perguntas para mim lá no Instagram, eu vou ter que fazer questão de passar um tempo com vocês. Galera, e é isso basicamente que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Fez sentido? Não fez? Eu afugentei vocês da área da indústria? Acho que encorajou, isso sim, viu? Obrigado, Paulo. Obrigadão pela apresentação. Sempre importante ter essa visão de quem tem uma vivência extremamente rica, né, na parte industrial e também da parte acadêmica, né? Você consegue transitar muito bem, né, entre essas duas coisas que, como você mostrou muito bem, não são excludentes, né? Exatamente. Você leva problemas. Então, parabéns aí pela apresentação. Obrigado novamente. E eu abro aqui perguntas, pessoal. Uma primeira já. Tá, Daiane, eu não levo problemas para casa. Eu sou o problema da casa. É um pouco diferente. Mas por mais que eu fale que eu consigo separar as coisas, eu nem tento, na verdade. Eu só sou uma pessoa, eu não consigo me dividir em duas. Então, às vezes, algumas coisas me afetam, mas eu desenvolvi uma casca grossa ao longo da vida. Eu consigo lidar muito bem com pressão. Então, é uma habilidade que eu tenho que a minha esposa, por exemplo, não tem. Então, a gente sempre discute isso. A gente é bem diferente nesse aspecto. Mas eu tento não deixar me afetar, ou não me deixar chateado, nem nada assim, quando algum problema acontece. Mas, às vezes, isso acontece. Eu tenho amigos em parte diferente do mundo, trabalhando, e às vezes eles estão precisando de ajuda, eu vou parar o que eu estiver fazendo para ajudá-los. Então, nesse aspecto, talvez eu traga problema para casa, sim. Realmente, nem tudo é trivial. Alguma questão, pessoal? Disso. Exatamente. Mais alguém? Se alguém quiser abrir o microfone também, pode ficar à vontade. Se não quiser, basta escrever no chat também. Enquanto o pessoal fica formulando ali, Paulo, acho que a foto que você mostrou e que você disse que todo mundo virou ali professor universitário, né? Ou quase todo mundo, né? E eu percebi, por exemplo, quando eu fiz meu doutorado de sanduíche na França, uma coisa muito interessante. No grupo em que eu trabalhava, foi basicamente 50%, né? 50% saiu daquele grupo lá e foi trabalhar na Saint-Gobain, em particular. E os outros 50% lá na França viraram, eu incluído, né? Aqui viraram professores universitários, né? E aqui a gente vê uma porcentagem como aquela que você mostrou na foto, né? O que você acha que as universidades e as agências
que fomentam a pesquisa de pós-graduação no Brasil poderiam trazer como atividades para que a gente aumentasse um pouco essa porcentagem, chegar um pouco mais perto dos nossos colegas franceses? Olha, isso pode parecer um pouco ofensivo, mas não é. Por favor, coloque um filtro aí. Entenda que eu tenho o melhor interesse aqui, a melhor intenção aqui por trás. Mas a pesquisa não pode ser só pela pesquisa. Existem pesquisas puras, e eu entendo a necessidade delas a longo prazo, mas eu acho que todo pesquisador deveria ter uma parcela de seus projetos focados em algum problema na indústria. Porque isso gera aproximação, gera entendimento melhor das necessidades, entendimento melhor da realidade do mundo, e isso te permite, né, fazer a ponte, porque agora você está trabalhando em problemas que são problemas próximos às necessidades de uma indústria. E isso te permite, por exemplo, migrar funcionários de uma área para outra. De novo, não tem nada de errado fazer pesquisa pura, e ela vai ser necessária, mas eu recomendo que vocês tenham uma parcela do tempo dedicado para problemas reais, atuais, nesse momento, e uma parcela focada para o futuro. É assim que a gente faz, aliás, é assim que a gente faz na indústria, né? A gente tem uma boa equipe trabalhando no longo prazo, né? E uma equipe trabalhando no curto prazo. E às vezes o mesmo pesquisador, igual eu estava trabalhando uma coisa para amanhã, depois de amanhã, eu lanço um produto em 3 ou 4 semanas, e às vezes eu estou lançando um produto daqui a 3 anos. Mas eu preciso dedicar parte do meu tempo para cada uma, porque esses 3 anos vão passar. Né? E uma hora vai chegar que esse projeto vai sair daqui a 2 dias, daqui a 3 semanas. Então esse é um primeiro comentário. A segunda questão são as parcerias mesmo. As parcerias público-privadas, mesmo quando elas não estão focadas em dinheiro. E eu acho que isso vai soar, de novo, estranho, mas para uma empresa pagar uma bolsa de estudante é muito fácil. Mas para uma empresa investir R$500 mil para compra de equipamentos, o nível de aprovação é muito alto. Eu tenho que pedir aprovação 3 níveis acima de mim para conseguir um valor desse. Agora, para conseguir uma bolsa de iniciação, de mestrado, doutorado, é um nível acima só. Só preciso pedir para o meu chefe, olha, tem esse projeto, faz sentido, vamos fazer? Então, acho que as duas coisas que a gente precisava melhorar, esses projetos de colaboração e os pesquisadores terem essa visão de o que está sendo necessário agora, está lá junto com o pessoal da indústria. Epa, o Daniel colocou um ponto aí que eu achei interessante também. Não possibilitar que os alunos trabalharem além do mestrado e doutorado também é um ponto que dificulta, eu concordo. Mas eu acho que é só os bolsistas, né, que não podem trabalhar. É isso mesmo? Isso. Beleza. Isso. Na verdade, eles até podem, mas com uma carga horária bem limitada. Então, é como se não pudesse. Isso reforça a necessidade dos projetos em parceria, né? E aí você acaba fazendo um projeto para a empresa te conhece lá dentro das suas especificações de... Mais alguma questão, pessoal? Se vocês quiserem novamente abrir o microfone. Isso, a Sofia aqui está lembrando, né, que a maior parte das agências de fomento liberam uma carga horária para que os pós-graduandos trabalhem, mas geralmente atividades de ensino, né? Então, isso já limita muito mesmo o que se pode ter de atuação. Perfeito, pessoal. Mais algum comentário? Bom, galera, deixa o convite novamente, está lá no Instagram, podem entrar em contato comigo e vai ser um prazer bater um papo com vocês. Então, deixa esse convite aberto. Perfeito. Paulo, eu agradeço muito aqui, agradeço pela sua contribuição, por trazer tudo isso aqui para os nossos alunos. Repetindo aqui, não é o que geralmente eles estão acostumados a ouvir nesses seminários, e por isso foi extremamente rico para eles, né? Pela sua disponibilidade, por contribuir. Eu agradeço muito a você, aí em nome do Instituto. E se não houver mais questões, então, pessoal, eu peço para vocês agradecerem aí ao Paulo também e encerro aqui o nosso seminário. Então, até a próxima semana e obrigado, Paulo, novamente. Tchau, tchau, pessoal. Eu que agradeço. Um abraço, gente. Obrigado.